E depois da aula, o que acontece? A educação termina quando a aula termina? Essas e outras perguntas vão ser respondidas no podcast E Depois da Aula, que foi criado por mim, uma estudante de letras, uma jovem estudante de letras, que por muito tempo ouviu muitos podcasts. Eu gosto muito de podcasts, pra ser sincera, eu ouço eles quando eu tô fazendo várias atividades no meu dia a dia. E eu gosto muito de aprender com esses podcasts e de ouvir diferentes lados de diferentes pessoas e diferentes pontos de vista. E conhecer também culturas, profissões diferentes e tudo mais. Os podcasts com assuntos mais de astronomia, ou mitologia, ou sei lá, ufologia, são os que me interessam bastante, um dos que me interessam bastante. Mas as profissões mais comuns, digamos assim, também me interessam, porque é interessante ver a vida daquelas pessoas, ainda que não sejam tão famosas, mas como elas chegaram até lá. Então, um dia eu tava ouvindo um podcast e pensei como seria legal se aquele cara que entrevista essas pessoas nesse podcast, como seria legal se ele começasse a levar professores, mas professores assim, normais, digamos assim, talvez não pessoas muito famosas, mas professores assim que trabalham realmente na linha de frente da nossa educação, em escolas públicas ou particulares ou de universidade. Essas pessoas assim que são talvez menos conhecidas, mas exercem um papel muito importante na sociedade, e eu tenho certeza que muitos professores teriam muitas coisas importantes e legais para contribuir e para falar e para trazer conteúdo. Então eu pensei, nossa, como seria legal se ele pegasse pessoas. Então eu pensei, por que eu não faço isso? Eu sempre tive vontade de fazer um podcast, pra ser sincera. E às vezes eu até pensei em fazer um podcast sobre livros, já que eu gosto bastante de ler. Mas é um pouco difícil fazer sozinha. E naquela época muitas coisas aconteceram pra mim não seguir adiante com esse projeto. Mas agora eu tô realmente afim de seguir adiante com esse podcast que eu criei, o E Depois da Aula, que tem esse objetivo de questionar pessoas da área da educação sobre os mais diversos assuntos, especialmente a carreira acadêmica dessas pessoas, mas também curiosidades sobre as disciplinas que elas dão aula e tudo mais. E porque a educação, para mim, ela é a chave para muitas mudanças. E eu sei que isso parece muito óbvio, que a educação transforma o mundo, mas é sempre bom repetir. Frases clichês às vezes são muito reais. Então, é sempre bom repetir que a educação é realmente uma maneira de fazer o nosso país evoluir a longo prazo e transformar os cidadãos do nosso país em pessoas melhores. Ela é um caminho e é uma forma de mudar o nosso mundo para melhor. Enquanto eu estava criando o podcast, eu pensei em diversos públicos que eu gostaria de atingir com esse canal. Obviamente que ele com o canal, né, eu digo porque também temos o canal no YouTube. Se você não sabe ainda, você pode ir lá no YouTube, na barra de pesquisa e escrever Depois da Aula, que você vai encontrar o nosso canal no YouTube. Mas enfim, o público do podcast que eu pensei era mais voltado para educadores, primeiramente. Educadores, né, que queiram ouvir opiniões de outros educadores e que queiram expandir suas ideias, expandir seus horizontes, que querem ver novos pontos de vista ou querem ideias para suas aulas. Mas também pensei em pessoas que, assim como eu, estão começando uma graduação em licenciatura ou que querem entrar em alguma carreira relacionada à licenciatura, querem ser professores, seja do que for, mas muitas vezes, eu digo por experiência própria, muitas vezes essas pessoas que querem ser docentes no nosso país, elas não têm muito apoio por parte de familiares ou por parte de pessoas importantes para elas
porque sabemos que no nosso país um professor ele ganha muito pouco, ele ganha uma merreca perto de tudo que ele faz, de tudo que ele tem que produzir e fazer nos seus anos de atuação. Então, muitas das pessoas que têm esse sonho acabam desistindo. Inclusive, eu fui uma das pessoas que quase desisti. Mas eu recebi até um certo importante apoio da minha família, no caso. Mas eu percebi que quando eu falava para outras pessoas que eu queria ser professora, inclusive para próprios professores, eu já falei que eu queria ser professora, e eles me encaravam como se pensassem assim, coitada, ela nem sabe o que tá por vir. Porque realmente a gente sabe como a carreira de docência no Brasil é tão desvalorizada e infelizmente vivemos num país assim, sendo que o professor é uma das profissões mais importantes do mundo, se não a mais importante. Afinal, é pelo professor que passa o médico, que passa o policial e outras profissões tão importantes quanto. Mas mesmo assim, ainda assim, a gente vê um descaso por parte do Estado e que infelizmente afeta demais os nossos jovens e infelizmente faz com que muitas pessoas que tenham esse sonho acabem desistindo. E isso é muito ruim, porque podemos ter um gap muito grande de professores no futuro. Quem é que vai formar os nossos futuros tecnólogos? Quem é que vai formar os nossos futuros designers ou cientistas da computação, que vão ser importantes no futuro? Mas quem é que vai formar essas pessoas se a gente tiver uma menor demanda por licenciatura? Então, é isso que eu quero ajudar com esse podcast. Eu quero contribuir um pouco para que esses jovens que queiram seguir a carreira docente encontrem esse podcast e ouçam os professores falando e pensem, nossa, eu poderia seguir por esse caminho, nossa, eu tenho essa oportunidade, nossa, o que ele faz é diferente, vou seguir, nossa, essa matéria é muito legal, talvez eu deva estudar mais para tentar passar no vestibular sobre essa matéria. E pensar que, ok, a gente sabe que tem muitas dificuldades, e principalmente, porque é principalmente ser real, ser realista com a nossa realidade. Os professores que virão aqui, eu sei que eles vão ser muito realistas. Eles vão ser muito realistas, porque eles estão na linha de frente dessa educação. Então eles vão falar algumas coisas que são realistas, mas a gente precisa dessa realidade também. Eu sei que precisa, mas a gente também precisa de incentivo. E a gente também precisa fazer essa realidade mudar. Então é muito importante ouvir esses profissionais. Mas esse podcast, no geral, é para qualquer tipo de pessoa, qualquer pessoa que queira aprender mais, ou que simplesmente seja apaixonada por educação, ou que acredite no poder transformador da educação e queira ver pontos de vista, conhecer matérias novas, entender um pouco mais de matérias que talvez não entendam, porque aqui, além de entrevistas, vamos ter dicas de estudo e talvez eu pretendo fazer isso, né? Dicas de estudo, eu pretendo também entrevistar alunos, eventualmente, e eu vou explicar cada uma dessas ideias mais pra frente. No caso agora, eu posso explicar agora. Nós vamos, primeiramente, eu tô lendo aqui no meu roteirinho que eu fiz, né? Bom, primeiramente a gente vai ter o E Depois da Aula com Educadores, que vai ser o quadro, o episódio que eu vou fazer o objetivo principal desse podcast, que é entrevistar educadores. Eu vou fazer perguntas sobre carreira, sobre como eles decidiram ser professores, por que eles decidiram ser professores, aonde eles queriam chegar, aonde eles chegaram, sobre a matéria que eles dão aula. Vou perguntar curiosidades, porque eu sou muito curiosa. Sinceramente, eu sou muito curiosa sobre tudo, eu gosto de aprender sobre tudo, inclusive sou da área de humanas, mas eu já aprendi lógica de programação, né? Enfim. Mas também vamos ter quadros com alunos, como eu já dei spoiler antes. E esses quadros com alunos não vão ser o foco principal do podcast, mas vão ser importantes, porque a gente também precisa ouvir os alunos. Então eu vou entrevistar alunos de universidades, alunos que queiram seguir a carreira de docência, e que eles expliquem um pouco dessa vontade deles, do futuro deles, e que falem um pouco das experiências deles em sala de aula, tipo, um professor que marcou eles,
alguma matéria que eles mais gostaram, dicas de estudo que eles podem dar, talvez uma pessoa que passou no vestibular possa dar uma dica de estudo interessante. Então vão ser conversas mais leves com esses alunos que eu vou ter. E depois nós temos o quadro Em Pauta, é o nome do quadro, que vai ser um episódio em que eu vou estar sozinha e eu vou trazer um assunto em pauta que eu vou escolher com base em notícias, por exemplo, no LinkedIn. Daí eu vejo uma notícia lá relacionada à educação e eu penso, isso daria um belo roteiro para Em Pauta. Talvez eu devesse discutir isso. Então é um momento em que eu vou discutir junto com vocês que estão ouvindo sobre assuntos relacionados à educação. Por exemplo, talvez ideias, eu possa vir aqui com uma ideia de educação nova, talvez, tipo, por exemplo, competências socioemocionais na escola, e eu trago isso para debate, dou um pouquinho da minha opinião, e vocês podem comentar o que vocês acharam, o que vocês acham que seria mais legal, e suas opiniões, porque e depois da aula, eu não disse isso antes, mas depois da aula também é um lugar aberto para debates. É um lugar para debates. Eu vou debater com educadores, eu vou debater com alunos, vou debater com vocês. Porque apesar de ser focado em professores e docentes, no geral, a gente precisa debater, a gente precisa que a fala do docente seja mais espalhada pela sociedade comum, digamos assim, pela sociedade no geral. Então, esse é mais um dos objetivos do E Depois da Aula. E por último, nós vamos ter o quadro que vai se chamar Com Vocês, que é onde eu vou receber e-mails vindos dos nossos ouvintes, espectadores, com opiniões, com experiências de vida, com dicas de estudo. E aí nesse quadro eu vou me dedicar só a ler esses comentários que vocês fazem, ler e comentar em cima deles talvez, e trazer essas falas para o nosso debate, ok? Então vai ser um ambiente bem aberto de aprendizagem, que eu espero que quem esteja ouvindo goste muito e espere muito pelo que está vindo aí. Eu tenho certeza que vão sair entrevistas maravilhosas e muito interessantes. Assim, para você participar, né, se você quiser debater com a gente e quer que sua fala seja ouvida nesse quadro do Com Vocês, você pode mandar um e-mail pro Depois da Aula, e o e-mail do Depois da Aula está escrito na descrição desse episódio. E aí você coloca lá a sua opinião, só coloca e manda um e-mail, e aí eu seleciono os e-mails e leio no episódio, tá? Mas também, assim, se você for um professor de qualquer área, pode ser cursinho, pode ser pré-vestibular, né? Cursinho pré-vestibular, pode ser professor de universidade, pode ser professor de escola pública, pode ser professor de escola particular, ou professor particular, enfim, se você já atuou na carreira de professor também, ou também, talvez não seja professor, mas seja de alguma área mais administrativa, como coordenador, diretor e coisas assim, você pode mandar uma DM no nosso Instagram, nosso Instagram é @edepoisdaaula_cast. Tem um link pro nosso Instagram na descrição, então vocês podem ir lá e depois clicar e vai direto pro nosso Instagram. Mas tem algumas regrinhas que você precisa seguir, porque eu não posso simplesmente aceitar qualquer um que mande uma DM, né? Eu preciso realmente saber um pouco mais da pessoa antes de entrevistar ela. Então você vai mandar uma DM com as seguintes informações: nome, área de atuação. Então, você pode ser um professor infantil, você pode ser um diretor e coisas assim. Matéria que ensina, se você ensinar alguma matéria, né? Porque se for diretor, enfim. E-mail para contato. Alguma rede social que você use, de preferência o LinkedIn, que é uma rede social
mais profissional mesmo, porque eu não me interesso tanto pela vida pessoal de vocês, eu só quero ver realmente o currículo para poder saber que perguntas eu vou poder fazer para vocês, ok? Então, de preferência, seria bom mandar em LinkedIn. Se quiserem mandar outra rede social, sintam-se livres. E, por fim, o motivo pelo qual você quer ser entrevistado. Obviamente que não é assim uma competição, eu não vou ver quem tem o melhor motivo e escolher, mas eu só preciso saber que vocês realmente conhecem o canal, né? Que não sou nenhuma pessoa aleatória aí que, enfim, e que vocês realmente conhecem o canal e que realmente querem contribuir para alguma coisa. Por exemplo, você pode escrever que o seu motivo é, eu quero dar dicas de estudo, aí eu já tô mais preparada pelo episódio para nossa entrevista. Ou você pode querer falar sobre sua experiência, ou você pode querer falar sobre seus alunos, enfim. Aí é com vocês. Desde que esteja relacionado com a educação, tá tudo certo, tá? Então eu vou gostar muito de receber professores, DMs de professores que estejam interessados, ok? E aí a gente pode, se tiver tudo certinho, todas as informações estiverem certinhas, a gente pode marcar uma entrevista. Aí eu entro em contato com vocês. Mas, enfim, se você ficou com alguma dúvida, ou não escutou direito o que eu falei, ou se perdeu, você pode ir para o nosso site, o site do Depois da Aula, que também está na descrição, que lá na parte do Quero Ser Entrevistado tem, de novo, as regrinhas ali repetidas para você anotar aí e fazer o seu pedido de entrevista. Por fim, eu quero que esse podcast seja uma maneira de levantar discussões importantes para o nosso país e relevantes para o nosso país. E eu quero fomentar o interesse das pessoas pela carreira de docência. Eu quero que tenham mais pessoas interessadas nisso, tanto quanto há pessoas interessadas em astronomia ou estudos de OVNIs e coisas assim. Porque eu sou uma das pessoas interessadas em astronomia, estudo de OVNIs e coisas assim. Mas como uma pessoa que também está ligada com a docência, eu sei que a docência também tem tantas coisas interessantes para serem ditas, tantas coisas legais, tantas experiências de tantos professores que ensinam tantas matérias diferentes e interessantes. E então eu quero que seja um lugar aberto, um ambiente aberto, divertido, para discutir, para fazer o ouvinte aprender, para fazer o professor que está sendo entrevistado aprender, para fazer a mim, que vou ser uma futura professora também, aprender. Então vai ser muito positivo para todo mundo. Espero que esse podcast receba bastante apoio, porque eu tenho planos bem grandes para o futuro. Mas é isso, porque os planos grandes são justamente para fazer com que essas vozes sejam cada vez mais e mais compartilhadas. As vozes de quem realmente tá na linha de frente, tá lá batalhando, acordando muito cedo para fazer uma aula boa para os seus alunos, numa escola que não tem uma condição precária e afins, né? Então, se você quiser ajudar com o crescimento desse podcast, se você ama a educação tanto quanto eu amo e entende que ela é um meio de transformação, e você, depois de ouvir esse episódio, ficou interessado em ajudar, ficou motivado a ver os próximos episódios que estão por vir, eu peço que dê sua pequena contribuição se inscrevendo no nosso canal no YouTube, seguindo a gente no Spotify, ok? Seguindo a gente no Anchor também, se você tiver, e no Instagram também, para que eu vou postar coisas lá e coisas interessantes sobre os nossos convidados, sobre os episódios que sairão. Então você também pode ir no site, né, para ver os episódios também, para tirar algumas dúvidas. E também, claro, né, curte, compartilha e dê o seu feedback se eu tô indo num bom caminho, ou o que poderia melhorar, o que talvez seja um pouco ruim. Então é sempre muito importante eu saber a opinião de quem tá assistindo para mim seguir na direção correta, ok? Então eu quero agradecer
por terem ouvido até aqui. E apesar de não ser um episódio que tenha muito conteúdo, mas eu acho que ele é importante, primeiro pra mim já colocar o podcast no ar e tudo mais, mas para os futuros professores que vão ser entrevistados aqui, eles também podem ouvir isso, entender melhor esse episódio e entender melhor os meus objetivos e por que eu tô aqui. É realmente um novo desafio pra mim, mas eu tô muito afim de seguir ele, porque eu estudei em uma escola que também tinha uma condição muito precária e eu sei que muitas coisas precisam mudar. Eu quase fui prejudicada por causa disso e muitos colegas meus com certeza foram prejudicados por causa disso. Então eu gostaria de mudar isso, eu gostaria de trazer uma luz para os professores, para os alunos, para os futuros professores. Então eu acho que um podcast, apesar de ser só um podcast, e apesar dele ainda não ser, de estar recém começando, eu sei que ele é a pontinha do iceberg e que com certeza ele vai ajudar muitas pessoas que estejam abertas para isso. E eu espero que as discussões que eu trago aqui sejam de interesse de vocês e que sejam positivas para vocês, ok? Espero que possamos fazer isso juntos, porque ninguém cresce sozinho, né? Eu vou precisar muito da ajuda na questão de curtida e compartilhamento para que essas vozes desses profissionais cheguem cada vez mais e mais alto. E quem sabe atingir um patamar aí de algum podcast grande pra gente chamar mais pessoas para essa discussão. Então, esse foi um episódio bem rapidinho. Eu gostaria de que ele tivesse durado uns 30 minutos, porque eu particularmente gosto de assistir podcasts que tenham no mínimo 30 minutos, porque eu assisto enquanto estou fazendo alguma coisa que demora bastante. Então eu gosto de podcasts que demoram bastante, mas como essa foi só uma introdução, eu acredito que tá de bom tamanho, esses 20 minutos. Então, espere muito pelo que tá por vir, ok? Eu tô muito ansiosa pelas próximas entrevistas. E é isso. Muito obrigada por ouvirem e até logo.